A história da vida de José. José era um jovem sonhador que nasceu em uma família numerosa e complicada. Ele era o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, a esposa mais amada de seu pai. Por isso, ele era o preferido de Jacó, que lhe deu uma túnica colorida de presente. Mas isso despertou a inveja e o ódio de seus irmãos, que não suportavam ver a sua preferência. José tinha sonhos que vinham de Deus e que mostravam que ele seria exaltado sobre sua família. Ele contou esse sonho aos seus irmãos e ao seu pai, mas eles não entenderam o seu significado. Eles acharam que José era arrogante e pretensioso e que queria dominar sobre eles. Um dia, Jacó mandou José ir até seus irmãos, que estavam apacentando as ovelhas, para ver como eles estavam. Mas quando eles viram José se aproximando, eles tramaram contra ele e resolveram matá-lo. Porém, o irmão mais velho, Rúben, interveio e sugeriu que eles o jogassem em um poço sem água. Ele pretendia voltar depois e resgatar José. Assim, eles tiraram a túnica de José e o lançaram no poço. Depois, eles viram uma caravana de mercadores que ia para o Egito e tiveram a ideia de vender José como escravo. Eles receberam 20 moedas de prata por ele e o entregaram aos mercadores. Depois, eles mancharam a túnica de José com sangue de um cabrito e a levaram a Jacó, dizendo que tinham encontrado assim. Jacó pensou que José tinha sido morto por uma fera e ficou muito triste. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó. Ele trabalhou na casa de Potifar e Deus o abençoou em tudo o que fazia. Potifar percebeu que José era um servo fiel e competente e o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas José enfrentou uma grande tentação. A esposa de Potifar se interessou por ele e tentou seduzi-lo. José recusou e disse que não podia pecar contra Deus e contra o seu senhor. Mas ela não desistiu e um dia, quando eles estavam sozinhos na casa, ela agarrou José pela túnica e pediu que ele se deitasse com ela. José fugiu, deixando a túnica em suas mãos. Ela sentiu-se rejeitada e gritou, chamando os servos. Ela mentiu e disse que José tinha tentado abusar dela e que ela tinha gritado e ele tinha fugido. Quando Potifar chegou, ela contou a mesma história e Potifar ficou furioso. Ele mandou prender José na cadeia do rei. José ficou na prisão, mas Deus não o abandonou. Ele lhe deu graça diante do carcereiro, que confiou a ele a responsabilidade de cuidar dos outros presos. José também continuou tendo sonhos e interpretando os sonhos dos outros. Um dia, 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos e tiveram sonhos na mesma noite. Eles contaram os sonhos a José e ele os interpretou. Ele disse ao copeiro que o seu sonho significava que ele seria restaurado ao seu cargo em 3 dias e pediu que ele se lembrasse dele diante do faraó. Ele disse ao padeiro que o seu sonho significava que ele seria enforcado em 3 dias. E assim aconteceu, conforme José tinha dito. Mas o copeiro se esqueceu de José e ele ficou mais 2 anos na prisão. Depois desses 2 anos, o faraó teve 2 sonhos que o perturbaram muito. Ele sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio Nilo e que depois 7 vacas magras saíam do mesmo rio e devoravam as vacas gordas. Ele sonhou também que 7 espigas cheias e boas cresciam em um mesmo talo e que depois 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental brotavam depois e devoravam as espigas boas. Ele chamou todos os sábios e magos do Egito, mas nenhum deles pôde interpretar os seus sonhos. Foi então que o copeiro se lembrou de José e contou ao faraó sobre ele. O faraó mandou chamar José
e lhe contou o seu sonho. José disse que os sonhos vinham de Deus e que significavam que haveria 7 anos de fartura na terra do Egito, seguido por 7 anos de fome. Ele aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e prudente que pudesse administrar a colheita dos anos de fartura e armazenar o trigo para os 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e disse que não havia ninguém melhor do que ele para fazer esse trabalho. Ele o nomeou como governador de todo o Egito e lhe deu o seu anel, uma veste de linho fino e um colar de ouro. Ele também lhe deu um carro e ordenou que todos se ajoelhassem diante dele. Ele lhe deu um novo nome, Zafenate-Paneia, que significa Salvador do mundo. Ele também lhe deu uma esposa, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou ao faraó. José começou a fazer o seu trabalho e percorreu todo o Egito, recolhendo o quinto de toda a produção da terra. Ele armazenou o trigo nas cidades e juntou tanto trigo que parou de contar porque era muito. Ele também teve 2 filhos com Asenate, Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos, e Efraim, que significa Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Depois dos 7 anos de fartura, começaram os 7 anos de fome, que se estenderam por toda a região. Mas no Egito havia pão por causa do trabalho de José. As pessoas de todas as nações vinham ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome era severa em toda a terra. Entre essas pessoas estavam os irmãos de José, que foram enviados por Jacó, seu pai, para comprar mantimentos. Jacó não deixou que Benjamim, o seu filho mais novo, fosse com eles, porque temia que lhe acontecesse algum mal. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, eles se prostraram diante deles, sem reconhecê-lo. José reconheceu seus irmãos, mas agiu como um estranho e falou duramente com eles. Ele os acusou de serem espiões e eles se defenderam, dizendo que eram filhos de um mesmo pai e que eram 12, mas que um já não existia e que o mais novo estava com o pai. José resolveu prová-los e disse que eles deveriam deixar um deles preso e levar o trigo para suas famílias, mas que deveriam voltar com o seu irmão mais novo para confirmar a sua palavra. Ele escolheu Simeão para ficar preso e mandou encher os sacos deles de trigo e devolveu o dinheiro de cada um. Ele também mandou dar-lhes provisão para o caminho. Os irmãos de José partiram, mas no caminho eles descobriram que o dinheiro de cada um estava no seu saco. Eles ficaram com medo e se perguntaram o que Deus estava fazendo com eles. Eles contaram tudo a Jacó, que ficou muito triste e disse que ele tinha privado de seus filhos. Ele não queria deixar que Benjamim fosse com eles, porque ele era o único filho que lhe restava de Raquel, sua esposa falecida. Mas a fome continuou e eles consumiram todo o trigo que tinham trazido do Egito. Jacó mandou que eles voltassem para comprar mais trigo, mas Judá disse que eles não iriam sem o Benjamim, porque José tinha jurado que não os veria mais, se não levasse o seu irmão. Jacó se angustiou e disse que eles tinham afligido a sua alma. Ele finalmente consentiu em deixar que Benjamim fosse com eles, depois que Judá se responsabilizou por ele. Ele também mandou que eles levassem presentes para José e o dobro do dinheiro. Os irmãos de José voltaram ao Egito e se apresentaram a ele. José viu Benjamim e se emocionou. Ele mandou preparar um banquete para eles e os convidou para comer em sua casa. Eles ficaram com medo e pensaram que José queria acusá-los por causa do dinheiro que estava nos seus sacos. Eles se explicaram ao mordomo de José. Ele disse que era o seu Deus que lhe tinha dado aquele tesouro e que ele tinha recebido o seu dinheiro. Ele também trouxe Simeão, que estava preso, e os levou à casa de José. José chegou à sua casa e eles lhe ofereceram os presentes e se prostraram diante dele. Ele
lhes perguntou sobre o seu pai e se ele ainda vivia. Eles disseram que sim. E José olhou para Benjamim e lhe disse que ele era seu irmão, filho de sua mãe. Ele se retirou e foi chorar, porque não podia se conter. Depois ele voltou e ordenou que servissem a comida. Ele se sentou à parte e eles também, conforme a sua ordem de nascimento. Eles se admiraram e José lhe deu porções da sua mesa, mas a de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros. No dia seguinte eles partiram com o seu trigo, mas José mandou o seu mordomo colocar o seu copo de prata no saco de Benjamim e depois segui-los e acusá-los de roubo. O mordomo os alcançou e repetiu as palavras de José. Eles disseram que eram inocentes e que aquele em cujo saco fosse achado o copo morreria, e os outros seriam escravos de José. Eles desceram os seus sacos e o mordomo os examinou, começando pelo mais velho e terminando pelo mais novo. Ele achou o copo no saco de Benjamim. E eles rasgaram as suas vestes e voltaram à cidade. E se apresentaram a José e se prostraram diante dele. José lhes disse que eles tinham feito mal e que ele era adivinho. Judá se adiantou e implorou a José que deixasse Benjamim ir e que ele ficasse em seu lugar, porque ele tinha se responsabilizado por ele diante de seu pai e não podia ver a tristeza. Ele contou como Jacó amava Benjamim e como ele tinha perdido seu outro filho. José não pôde se conter mais e mandou que todos saíssem, exceto os seus irmãos. Ele se revelou a eles e disse que ele era José, o que eles tinham vendido para o Egito. Ele perguntou se o seu pai ainda vivia e eles ficaram atônitos e não puderam responder. Ele se aproximou deles e lhe disse que não se afligissem nem se irassem contra si mesmo, porque Deus tinha permitido que ele viesse ao Egito para preservar a vida de muitos. Ele disse que havia ainda 5 anos de fome e que ele os sustentaria a eles e ao seu pai. Ele abraçou e beijou a todos, especialmente a Benjamim, e chorou sobre eles. Depois eles conversaram com ele. A notícia chegou ao faraó e ele se alegrou. Ele mandou que José dissesse aos seus irmãos que levassem os seus carros e fossem buscar o seu pai e as suas famílias e que viessem morar no Egito, na terra de Gósen, onde ele lhes daria o melhor da terra. Ele também lhe deu roupa e a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Ele também mandou 10 jumentos carregados de bens do Egito e 20 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para o seu pai. Os irmãos de José partiram e chegaram à casa de Jacó. Eles lhe contaram que José ainda vivia e que era o governador de todo o Egito. Jacó não acreditou, mas quando viu os carros e os presentes, ele reviveu e disse que era o suficiente e que ele iria ver seu filho antes de morrer. Jacó partiu com toda a família e seus rebanhos e seus bens e foi para o Egito. No caminho ele parou em Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus. Deus lhe falou em uma visão e lhe disse que não temesse descer ao Egito, porque ele faria dele uma grande nação e que ele iria com ele e o traria de volta. Ele também disse que José poria a sua mão sobre os seus olhos. Jacó chegou ao Egito e José foi ao seu encontro. Eles se abraçaram e choraram muito. Jacó disse a José que ele ia morrer em paz depois de ver o seu rosto. José apresentou o seu pai, os seus irmãos ao faraó, e o faraó lhes deu a terra de Gósen para morarem. José também sustentou seu pai e os seus irmãos e toda a sua família com pão conforme as suas necessidades. José
continuou administrando o Egito durante a fome e comprou toda a terra do Egito para o faraó, exceto a terra dos sacerdotes que tinham uma porção do faraó. Ele também estabeleceu um imposto de 1/5 sobre a produção da terra, que era dada ao faraó. Ele também trouxe o seu povo de Israel para perto de si e lhes deu o melhor da terra. Quando Jacó estava para morrer, ele chamou José e lhe fez jurar que ele levaria os seus ossos para a terra de Canaã e os sepultaria na caverna de Macpela, onde estavam os seus pais e avós. Ele também abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, e os adotou como seus. Ele colocou a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho, invertendo a ordem natural. Ele disse que Efraim seria maior do que Manassés, e que dele sairia uma multidão de nações. Ele também abençoou os seus outros filhos e profetizou sobre o futuro de cada tribo. Ele morreu aos 147 anos, e José o beijou e chorou sobre ele. Ele mandou embalsamar o seu corpo e fez um grande luto por ele. José e seus irmãos levaram o corpo de Jacó para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, conforme o seu desejo. Depois eles voltaram para o Egito. Os irmãos de José temeram que ele se vingasse deles depois da morte de seu pai, e lhes enviaram uma mensagem dizendo que Jacó tinha ordenado que ele lhes perdoasse. Eles se prostraram diante dele e se ofereceram como seus servos. José se comoveu e lhe disse que eles não deveriam temer, porque ele não era Deus, e que o que eles tinham pensado para o mal, Deus tinha mudado para o bem, para preservar a vida de muitos. Ele lhes disse que ele cuidaria deles e de seus filhos, e lhes falou ao coração. José viveu até 110 anos e viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Convidamos você a se juntar a nós. Espírito nas alturas.